Vamos lá, gente. A gente vai falar então hoje sobre a ansiedade, né? E diga-se de passagem, eu vou trazer uma distinção aqui dos padres do deserto que é muito interessante. Eu já falei várias vezes, mas não me canso de repetir, que a ansiedade em si, ela não é ruim, né? A preocupação, aquilo que... Opa, deixa eu arrumar aqui só. Aquilo que os padres do deserto chamavam também de diligência. Eu estou com as anotações dos padres do deserto aqui no celular, junto com a citação bíblica, né? Então eu vou trazendo os dois. Olha, a ansiedade em si, ela não é ruim. A gente tem que saber lidar com ela. Então o padre vai falar sobre isso. O tema é a preocupação saudável versus a ansiedade que cansa e sufoca a alma. Eu quero começar lendo com você, que está aqui, você que nos acompanha em casa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele é quem cuida de vós. E você sabe uma peculiaridade desse verbo no grego, o primeiro verbo que foi traduzido para o português como lançai? É um verbo que está naquilo que a gente chama de caso imperativo, né? Existem vários casos dentro da língua grega, como no latim também, e está no imperativo, é como se fosse uma ordem de Deus. Arremessa, lança. Lança sobre Deus, arremessa sobre Deus toda a vossa preocupação. Ao que eu te pergunto, amado, amada, quais são as suas preocupações hoje? Coisas que saíram do seu controle, coisas que não saíram como você gostaria, coisas que perturbam a sua paz, e às vezes as situações são reais. Tudo bem, existem os medos hipotéticos, né? A gente vai encanando com as coisas que não existem, mas às vezes a gente está lidando com um problema real. É uma conta, é o término de um relacionamento, é uma familiar doente, é um problema, né, que você tem que enfrentar, é um vício. Então Deus está dando essa ordem: lança sobre mim, arremessa, entrega a sua preocupação. E por quê? A Bíblia mesmo responde: porque Ele, o Senhor, né, cuida da gente, cuida de você. Deus cuida de você e Deus cuida do que você não pode cuidar. Deus cuida do que você não consegue cuidar. Deus cuida daquilo que excede os seus braços, né? Às vezes tem coisas, eu vou usar essa metáfora que vai ser talvez interessante aqui. Tem coisas que parece que a gente quer abarcar, né? Olha aqui, obrigado que você abriu aqui para mim, ficou melhor. Você quer abarcar, mas parece que não cabe no seu braço, né? Na sua extensão ali, na circunferência do seu braço. E tem muita coisa na vida da gente que parece que a gente não consegue abarcar, a gente não consegue segurar. Coisas que saem do nosso controle, sabe? Mas Deus está dando essa ordem: lança sobre mim essa realidade, porque eu cuido de você. E veja bem, então, a partir agora dessa palavra, dessa citação, e a partir também daquilo que os padres do deserto, né, dos 4 primeiros séculos da igreja, refletiam sobre esse ponto, eu quero trazer uma contraposição aqui muito importante, que é a seguinte: os padres do deserto, e também a Bíblia, falava do seguinte, que existe aquilo que é chamado de solicitude ordenada, e existe aquilo que é chamado de solicitude desordenada. O padre vai explicar. O que é a solicitude ordenada? É o cuidado responsável diante das coisas. É o cuidado que a gente tem que ter. Ai, padre, eu não vou fazer café para o meu filho, não vou dar mamar porque Deus cuida. Não é isso, né? Você precisa alimentar o seu filho, você precisa fazer o seu trabalho, você precisa cuidar do seu relacionamento. Eu preciso celebrar as missas, preparar o conteúdo que eu trago aqui para você. Então, nós precisamos, você precisa ter um cuidado responsável para as realidades. Diante das realidades. E a solicitude desordenada, o que é? Ela é aquela ansiedade opressiva, que vai cansando a sua mente, prostrando o seu coração, e que nasce, vai dizer Evagrio Pôntico, né, um padre do período patrístico, que é muito estudado na teologia católica. Ele dizia que essa ansiedade que cansa, ela nasce no fundo, de uma falta de confiança em Deus. A falta de confiança está na raiz da preocupação excessiva com o futuro, com aquilo que sua mão não consegue abarcar, né? Então nós vamos falar sobre 2 realidades aqui. A diferença não está no objeto que você vai enfrentar, mas está na maneira como você lida com ele. Todos temos trabalhos, contas, preocupações, problemas para resolver, né? Então, solicitude, essa palavra solicitude, vou começar descrevendo os conceitos aqui. Na Bíblia, ela se refere à ansiedade, inquietação,
preocupação excessiva, né? Com tudo, com a comida, com a roupa, com as coisas todas. E Jesus advertiu contra esse tipo de solicitude excessiva lá em Mateus 6 e Lucas 12. E a solicitude pode também ter um sentido positivo na Bíblia, que é aquilo que está lá em Tito 3,8, que significa ter empenho, cuidado para fazer o bem, cumprir uma tarefa. Então, como eu disse, solicitude ordenada e solicitude desordenada. Vou falar agora da solicitude ordenada, que nada mais é do que a preocupação saudável, né? A solicitude segundo Deus. Olha só o que o livro de Provérbios diz, capítulo 21, versículo 5. Só estou citando, não precisa abrir nem ler. Os planos do diligente, do solícito, conduzem à fartura. O que ele está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Olha, os planos daquele que trabalha, que tem a solicitude ordenada, que faz com responsabilidade o que tem que fazer, vão conduzi-lo à fartura. E depois, São Paulo, 2 Tessalonicenses 3,10, quem não quer trabalhar também não queira comer, né? Também não deve comer. Ou seja, a Bíblia está dizendo, você tem que trabalhar, você tem que ser responsável com as suas coisas. Então, essa é uma atitude ativa, lúcida, né? Serena, assumir a responsabilidade. É a preocupação, o cuidado positivo, a solicitude ordenada. Você é pai, Deus é melhor para educar o seu filho. Saiba de tudo, com quem ele anda, o que ele está assistindo na internet. Seu filho adolescente, criança, você tem o direito. Eu vou dar liberdade para ele. Dê liberdade quando ele for de maior, meu amigo. A criança não tem que estar com o celular na mão, ela não sabe o que ela está fazendo, você não sabe dessas quadrilhas de pedofilia, tanta coisa que acontece. É você que vai dizer. Você é o responsável legal e também espiritual, moral por essa criança. Então assuma a responsabilidade. Isso é solicitude ordenada. E quem é solícito ordenadamente, diziam os padres do deserto, age no tempo presente, porque o agora é o lugar onde Deus está, é o lugar da ação de Deus, é o kairos, é o agora, é o presente. Então quem tem solicitude ordenada, age no presente. Quero aprender tocar um instrumento, daqui 10 anos eu queria tanto tocar violão, aprenda, comece hoje a estudar. Daqui a 5 anos eu queria falar inglês, comece hoje a estudar, o celular caiu, volta aqui. Você, daqui tantos anos eu queria ter uma saúde assim, eu queria envelhecer bem, começa a comer direito, cara de pau. Pode ficar comendo esse queijo gorduroso todo dia. Tem um padre amigo meu, não vou citar o nome, ele fica falando para mim, padre, eu queria tanto ser mais saudável. Sentei do lado do bendito, se eu estiver escutando, padre, não estou falando o seu nome, mas é para você mesmo, cara de pau. Cara, ele colocou, tinha um pão assim, ele colocou, Cleber, veja essa, 2 vezes o tanto de pão daquela manteiga pior, que é gordura pura. Era manteiga com pão. Era manteiga com pão, não era pão com manteiga. Eu falei, irmão, próxima vez que você falar para mim que quer ser saudável, quer emagrecer, eu vou te dar uma benção com a mão fechada na testa. Ou seja, haja no tempo presente. Quer envelhecer bem? Começa a se cuidar hoje. Quer ser santo? Começa a combater o pecado hoje, buscar direção espiritual hoje, praticar a virtude hoje, rezar o rosário hoje. Então a solicitude, segundo Deus, a solicitude ordenada, age no tempo presente. Ela é responsável com as tarefas, óbvio, como eu já disse, mas age no tempo presente. A solicitude ordenada também, ela não rouba a paz interior, né? É aquela pessoa que está agindo, mas com aquela confiança de que Deus cuida de tudo. Então essa pessoa é aberta à providência, porque a providência, que é o cuidado, a sabedoria de Deus que nos conduz sempre, ela está sempre pronta a nos surpreender. E às vezes Deus permite que você não controle algo para te surpreender com a providência dele e te mostrar o tanto que ele te ama. Então essa é a solicitude ordenada, alguém que deixa e se permite levar. E olha, para quem é bem organizado, vai entender o que eu estou falando. Há muitas vezes uma dificuldade de quem é muito organizado de se deixar conduzir por Deus. E há uma dificuldade também de quem é muito desorganizado de ordenar a vida segundo Deus. Então a virtude está no meio, no equilíbrio. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me considero bem organizado. Eu não gosto de coisas assim, eu gosto de planejar, de pensar, mas não sou fechado nem extremamente engessado. Porque Deus foi me ensinando. E também porque eu não era organizado, né? Na verdade, eu adquiri a virtude da ordem no tempo de seminário. Porque na minha juventude, no meu testemunho, talvez você já ouviu, eu não tinha como ser organizado, sendo viciado e tantas coisas que eu vivia, né? Nas drogas, etc. Mas eu adquiri, mas eu tento modelar também, eu tento equilibrar, porque é importante esse equilíbrio, né, da organização, mas também do deixar o sopro do Espírito Santo te conduzir da maneira que Ele quer, né?
a vida no espírito, né? Então essa é a solicitude ordenada que os padres do deserto diziam, que no Antigo Testamento é descrita com uma palavra do grego merimna, que significa cuidado, mas é a mesma palavra quase que significa, que designa a ansiedade. Nós vamos ver agora na solicitude desordenada, que é a ansiedade que sufoca a alma, que divide, que escraviza. Veja bem, Jesus disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mateus 6,34. E também ele disse: Marta, Marta, andas inquieta e agitada por muitas coisas. Lucas 10,41. Esse verbo que Jesus usou aqui do original do grego, inquieta, né, quando ele falou para Marta, e não vos preocupeis, quando ele falou ali no Sermão da Montanha, né, com o dia de amanhã, Jesus usou a mesma palavra. O cuidado, segundo Deus, era a palavra merimna, do grego. E essa palavra aqui que Jesus usou para falar da inquietação e da preocupação errada, excessiva, é a palavra merimnao. Quase a mesma palavra, é a mesma raiz. Só que a primeira palavra significa agir com um cuidado responsável. E a segunda palavra, merimnao, significa fragmentação, divisão interior. Ou seja, você está tão agitado diante daquilo que você precisa resolver que você fica dividido. Eu disse isso num programa aqui esses dias atrás. A sua cabeça fica numa coisa, sua cabeça está no futuro, preocupado com amanhã. Seu coração está no passado, remoendo o que não deu certo. Sua atenção está no passado, no presente e no futuro. Você é uma pessoa dividida, você é uma pessoa fragmentada, sabe? Então essa ansiedade negativa, ela, da palavra merimnao, ela divide o coração, ela rasga em pedaços, ela dispersa a nossa atenção, ela nos distrai, né? E quais são as características dessa solicitude desordenada? Dessa ansiedade negativa que não é cuidado, né, responsável? Primeira característica, ela antecipa o futuro com medo. Ah, mas e se eu não conseguir fazer aquilo? Claro, você tem que trabalhar para conseguir as suas metas. Mas você tem que deixar Deus ser Deus, porque Deus já está no amanhã, você ainda não. Tempo é um conceito para nós humanos. Deus não está preso na categoria de temporalidade. Nós estamos no tempo. Para Deus tudo é um eterno agora. No amanhã Deus está. Então não antecipe o futuro com medo. Reze a sua ansiedade, sobretudo se ela se tornou psicopatogênica, se você não consegue controlar, né? Reze a sua ansiedade, oferte a Deus o que está inquietando o seu coração na oração, na súplica, na ação de graça, visite o Santíssimo, descarregue diante de Deus: Senhor, me ajuda com isso, está difícil, eu tenho medo do meu filho se perder, eu tenho medo de não resolver esse problema. Mas não antecipe o futuro com medo. Deus está lá. É a característica dessa ansiedade sórdida, né? Ela faz a gente antecipar o amanhã com medo. Outra característica, ela paralisa, ou num outro polo, num outro contraste, agita sem fecundidade. Ansiedade ruim, ela te paralisa. Eu estou com medo, então eu não ajo. Ou numa outra vertente, num outro oposto, ela te inquieta demais, ela te agita, mas sem fecundidade. Não tem fecundidade, não tem resolução de problema. Eu tinha um amigo, um gurizão lá na minha adolescência, não vou dizer o nome também, não sei se assiste a Canção Nova, tomara que assista, ele era meio doido também na época, mas melhorou, graças a Deus, encontrou também Deus, que ele era tão assim inquieto, que tinha um problema, ele ficava agitado, andando de um lado para o outro, mas ele não conseguia sair do lugar, não conseguia resolver o problema. É a metáfora das pessoas que se agitam por essa preocupação negativa, mas não saem do lugar. Não tem resolutividade, não resolve o problema, né? Para resolver o problema, você tem que ser lúcido, né? Eu gosto de pessoas lúcidas. Não, aconteceu isso, padre, vamos lidar com as consequências, né? Tem pessoas que para cada problema tem uma solução e tem pessoas que para cada solução tem um problema, né? Ai, mas não vai dar certo. Não, o problema já aconteceu. Quais são as soluções? Quais são as abordagens inteligentes para resolver esse problema? Então, a ansiedade negativa, ela te agita sem fecundidade. Ela te paralisa sem fecundidade. E outra característica dessa solicitude desordenada, que é a ansiedade que paralisa, presta atenção, isso aqui é muito sério, isso aqui é um pecado que tira a gente da lógica da salvação que Jesus veio trazer. Ela substitui a confiança em Deus pelo controle obsessivo. Substitui a confiança em Deus pelo controle obsessivo.
É lógico que tem coisas pelas quais a gente tem que se responsabilizar. Eu já disse, é saudável. Eu quero, por exemplo, vou dar exemplo, o exemplo mais próximo de mim sou eu mesmo. Então eu vou dar o exemplo de quando eu estava no seminário. Eu queria ser um padre, na época, que pudesse ter um conteúdo para passar, que pudesse comunicar bem para as pessoas. Então lá no seminário, eu comecei a ler bastante, eu comecei a me informar. Claro, a formação não é só intelectual, ela é também moral, virtudes, etc. Mas eu comecei a pedir, Senhor, me dá graça, de eu conseguir aprender para ensinar, de eu conseguir me santificar para conduzir outros à santificação, de eu conseguir ser mais paciente, ser mais virtuoso, ser mais sábio, ser mais modesto. Então, foi uma solicitude ordenada, um cuidado responsável. Claro que Deus deu uma graça infinitamente maior do que o que eu podia, por minhas forças humanas, conseguir. A gente confia na graça dele sempre. Não é eu e você que fazemos as coisas. Nós confiamos. Mas esse é um cuidado responsável. Mas o cuidado irresponsável, a ansiedade que divide, merim, naó, a solicitude desordenada, é justamente o substituir a confiança em Deus pelo controle excessivo. Eu podia me preparar para o sacerdote que eu seria, mas eu não poderia controlar o que aconteceria comigo. Tanto que aconteceram coisas que eu não imaginava, boas, outras ruins, outras mais exigentes. Então, eu não posso substituir a confiança e o abandono na providência de Deus pelo controle obsessivo, pelo desejo de controlar obsessivamente as pessoas, as coisas, as situações, o futuro. Olha, você que namora alguém que vai casar ou que é casado, você não vai controlar aquela outra pessoa. Você que é mãe, pai ou vai ser, você não vai controlar. A pessoa é um mistério para ela mesma, disse São João Paulo II na Redemptoris Hominis. Sabe? Então você vai ter que acolher a verdade da pessoa e junto com ela fazer esse processo de crescimento. Você não controla a sua mente às vezes, né? É duro, mas já aconteceu comigo, talvez com você. Às vezes depois de um dia bem agitado, cara, eu deitar e a minha cabeça simplesmente dizer, não vou parar. Eu falar, mas minha amiga, já são meia-noite. Depois de um show, né, Bruna? Como a gravação do nosso DVD, né? Você chega, eu e a Bruna estávamos hospedados num lugar gostoso, até fora lá do ambiente, né? Mas você chega, não sei, a Bruna talvez lide melhor com isso, mas todos nós temos as nossas fragilidades, né? Você chega e fala para a cabeça, então, deu por hoje? Ela fala, não. E você tem que ter aquela humildade diante de você mesmo, diante de coisas que você não controla. Aí eu levanto, eu vou ler, eu vou rezar o meu rosário, começar o rosário do outro dia, né, que já passou da meia-noite. Não é? E buscar, né, a virtude de alguma forma. Isso também te santifica, o acolher a miséria da existência, né? Você não controla o futuro, você não controla as coisas, né? Então, é preciso abrir mão desse controle obsessivo, né? E olha, a gente vê que Jesus não condenou o trabalho de Marta, mas ele condenou o coração dividido, agitado dela. Eu estou aqui, filha. Olha para mim, né? E o critério evangélico decisivo sempre diante de tudo é isso. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, caminhando para o final, vamos diferenciar, mais uma vez, a ansiedade positiva da preocupação excessiva e negativa, solicitude ordenada com desordenada. Preocupação saudável versus ansiedade sufocante. Preocupação saudável. Atua no presente, se responsabiliza. Preocupação, ansiedade sufocante. Vive no futuro temido, com medo. Preocupação saudável. Coopera com Deus no hoje. Ansiedade sufocante. Substitui Deus e quer controlar tudo. Preocupação saudável ordena a vida. Ansiedade sufocante gera cansaço, opressão. Preocupação saudável conduz à confiança e ao abandono na providência de Deus. Ansiedade sufocante conduz ao medo. E olha só, Santo Agostinho dizia o seguinte, lá no livro Confissões, parte 1, trecho 1. A inquietação do coração nasce quando se ama o transitório como se fosse eterno. A inquietação, a divisão do coração nasce quando a gente ama o transitório, o que vai passar, o bem, a situação que vai passar como se ela fosse eterna. Olha, as pessoas vão passar, os bens vão passar, a beleza vai passar, a juventude vai passar, o dinheiro vai passar. Mas o nosso coração tem que estar centrado no que é eterno. A Bruna já vai cantar, mas uma última frase também do Evagrio Pontico, padre do período patrístico.
A preocupação excessiva é filha da incredulidade e mãe da tristeza. Olha só, a preocupação excessiva é filha da incredulidade, ela nasce pela falta de confiança e ela gera a tristeza, é mãe da tristeza. Que o Senhor nos ajude a centrar nossa mente nele e a confiar, né?